Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou dar início aqui então a mais uma aula, agora falando sobre obtenção do álcool combustível e as propriedades dos materiais. O etanol. O etanol pertence à classe dos alcoóis. Isso significa que é um composto orgânico que apresenta o grupo funcional hidroxila. Então pessoal, o álcool, o etanol, ele pertence à classe dos alcoóis, ou seja, para ser caracterizado como um álcool, a cadeia carbônica ela tem que ter um hidroxila, ou seja, esse OH. Veja essa imagem abaixo, que tem um OH em vermelho. Então, por essa molécula, essa hidrocarboneto, conter um OH, então ela é um álcool. Se tiver só um carbono ligado a um hidroxila, então é um metanol. Se tiver, nesse caso, tem dois carbonos ligado a hidroxila, então é um etanol. E o etanol, pessoal, é usado na fabricação de bebidas e também como combustível, que nada mais é do que o álcool que a gente conhece, né? A continuidade. Agora eu vou falar aqui as etapas de produção do etanol, que é usado na fabricação de bebida e principalmente na fabricação para combustível. Então está aí a primeira fase, né, que é a moagem da cana. A cana passa por um processador. Nessa etapa obtém-se o caldo de cana, também conhecido como garapa, que contém um alto teor de sacarose, cuja fórmula é C12H22O11. Então, pessoal, na primeira etapa é a cana, ela passa por um processo, né, e é retirado o caldo. Aí na segunda etapa, que é a produção de melaço, que nada mais é colocar esse caldo de cana, essa garapa, em altas temperaturas, em caldeiras, e se transforma no melaço. Então vamos para a próxima etapa. Então na terceira etapa, que é a fermentação do melaço. Nesse momento é acrescentado ao melaço fermentos biológicos como a Saccharomyces, que é um tipo de levedura que faz com que a sacarose se transforme em etanol. Então você vê que nesse processo, pessoal, já é usado um micro-organismo para que ocorra uma reação química, onde vai fabricar, passa por processo de fermentação, que passa do melaço, boa parte daqueles componentes se transformam no etanol. A ação de enzimas é que realiza esse trabalho. Após esse processo se obtém o mosto fermentado, que contém até 12% de seu volume total em etanol. Então, pessoal, nessa etapa tem 12% de etanol, mas tem bastante água ainda. Ainda existe uma mistura, então ainda... Bom, pessoal, vamos aqui para a quarta etapa, que é a destilação do mosto fermentado. Aqui o produto, no caso o mosto, vai passar pelo processo de destilação fracionada e vai dar origem a uma solução cuja composição será 96% de etanol e 4% de água. Então, galera, então pessoal, nessa etapa é onde acontece a separação do álcool da água. Como vocês sabem, o álcool com água ela é uma mistura homogênea, ela se mistura. Não é como óleo e água que fica separada. No caso aqui, então, é preciso fazer a separação, tirar a água do etanol. Porque nesse caso aqui existe ainda 4% de água, é considerado muita água ainda. Então vamos lá. Então aqui está o fluxograma, que é a produção de etanol, né? Que nada mais é do que as etapas que eu falei anteriormente. Então está lá o caldo de cana, né? Depois da moagem, tirar o caldo de cana. E desse caldo de cana tem grande concentração de água e resíduos sólidos. Aí desse caldo de cana tira o açúcar preto e o melaço, que é para o processo de altas temperaturas. E desse melaço, como eu falei, passa o processo de fermentação com micro-organismo e aí chega o mosto fermentado. E desse mosto fermentado passa por um processo de destilação fracionada, que nada mais é do que retirar a quantidade de água, né? Aí chega o álcool. Então essa imagem é só para explicar um pouco sobre a destilação, como é feito, como é que eu faço para tirar, separar a água do álcool. Então aqui, essa primeira imagem está mostrando o processo em grande escala, em grandes equipamentos, e nessa outra imagem está mostrando o processo como é feito em laboratório. Então veja, como a água e o álcool têm temperaturas de ebulição diferentes, faz com que seja possível fazer a separação. Então você veja, tem ali um recipiente, que é o balão de destilação, o material, a solução ali, onde se encontra a solução álcool e água, é aquecida, e dependendo do material que se evapora primeiro, a determinada temperatura, vai
passar por aquela tubulação e vai chegar no outro recipiente. Vocês estão entendendo, né, pessoal? Vamos supor, o álcool ele evapora com menos temperatura do que a água. No caso, o que vai evaporar primeiro vai ser o álcool, entendeu? Aí em seguida, tem ali o termômetro para regular a temperatura, passa para o condensador, onde passa para o estado líquido e vai parar no outro recipiente, fazendo assim a separação das soluções. Cada material tem suas propriedades características. Vocês lembram que eu mostrei um vídeo para vocês falando um pouco sobre as propriedades da matéria? E no vídeo eu foquei mais nas propriedades geral, que são as propriedades que podem se repetir de um material para outro, que é a massa, o volume, e nessas propriedades aqui, que são as mais específicas. Por exemplo, como o próprio nome indica, são aquelas específicas para cada matéria, que podem ser usadas para identificar a substância ou composto que está sendo analisado. Exemplos: densidade, ponto de fusão e ebulição, e coeficientes de solubilidade. Então, pessoal, aqui são exemplos de propriedades específicas. Por exemplo, o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão e ebulição, só a água tem. Nenhuma outra substância tem as mesmas propriedades, o mesmo ponto de fusão e ebulição da água. Então, ela é específica da água, diferente de propriedade geral. Densidade. A densidade da água, que é a massa sobre volume, é uma propriedade específica da água. Então, outro material vai ter uma densidade diferente. E é o que a gente vai estudar mais um pouco sobre isso. Conceito de densidade, primeiras noções. Então, pessoal, repare essa imagem. Foi feito um experimento para um estudo para verificar a densidade da água. Então, foi colocado essa primeira imagem, recipiente, 60 ml de volume d'água sobre uma balança e deu 60 gramas, como vocês podem ver. Aí no segundo recipiente colocou-se 80 miligramas de volume de água e o resultado na massa foi 80 gramas. E logo em seguida, por último, foi colocado 100 ml de água, né? E no peso deu 100 gramas, 100 gramas de massa. Então, o que isso implica? Então, colocando essa fórmula para descobrir a densidade da água, que é a densidade, que é D igual a massa sobre volume, chegaram a essa conclusão. Pego a massa do primeiro experimento, que é 60 gramas, dividido por a quantidade de água em volume, que é 60 ml, é a mesma coisa de pegar 80 gramas e dividir por 80 ml, e logo em seguida pegar 100 gramas por 100 ml. Então, ambas as contas vão dar 1 grama por ml. Então, a densidade da água é 1 grama por ml. Então, foi feito o segundo experimento. Vamos ver aqui. Efetuando esses mesmos procedimentos para a amostra de etanol anidro, utilizando os mesmos volumes e sob as mesmas condições de temperatura, obtém-se as seguintes massas: 86 gramas, 64 gramas e 80 gramas. Então foi feito um experimento parecido, né? Colocaram a mesma quantidade de volume que colocaram no primeiro, que era água, agora com álcool. Então só que deu diferente. Por exemplo, colocou 60 ml de etanol, mas só deu 48 gramas. Então é menos pesado. Colocou 80 miligramas de álcool, só deu 64 gramas. E na água lá, quando colocou 80, deu 80 gramas, né? E também colocou 100 ml de etanol na terceira balança e deu só 80 gramas. Então, o que a gente pode definir com isso, concluir? Então, vamos lá, a gente vai fazer, se a gente for colocar esses números nessa fórmula de densidade, o que a gente vai observar? Então, efetuar aí, faz a formulazinha e pega a massa e divide pelo volume em cada caso, e a gente vai observar que deu só 0,8 gramas por ml. Então, a densidade do etanol é menor do que a densidade da água. Muito simples, né? Então foi feito aqui um terceiro caso aqui para a gente analisar. A densidade do etanol é menor, isto é, uma amostra desse material tem menos massa por unidade de volume do que uma amostra de mesmo volume de água. Então, densidade, pessoal, é simplesmente a massa ocupada por um material em determinado volume. No caso da água, ela tem a capacidade de conter mais massa em determinado volume do que o álcool. Por exemplo, na imagem A aqui, na primeira balança tem 50 ml de água, deu 50 gramas, a massa 50 gramas. Mas colocando a mesma quantidade de etanol
sobre a balança só vai dar 40 gramas. Então a gente chega à conclusão que a água em 50 ml de volume ocupa mais massa do que o etanol em 50 ml de volume. Compreenderam? Aí na segunda imagem, para que o álcool chegue à mesma quantidade de massa da água, é necessário aumentar o volume. Então acrescentou ali mais 10 ml de etanol para que a massa seja igual à massa da água, nesse experimento. Materiais contêm diferentes densidades. Então, pessoal, como a densidade é uma propriedade específica, então implica que os materiais têm diferente, pode ser líquido, pode ser sólido, gasoso, todos os materiais têm densidade diferente. Se for sólido, a tendência é ser mais denso, não necessariamente. Se for líquido, se for gasoso, a tendência é ser menos denso. Veja só essa tabela, mostrando a densidade de algumas substâncias. Então aqui tem a substância, por exemplo, a água, como a gente fez, mostrei o cálculo lá, tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa de 1 kg por metro cúbico, né? E assim por diante. O gelo é um pouco menos denso, 0,92, o álcool 0,79, que aí você pode arredondar para 0,8, o ferro, que é bem mais denso, né, 7,8, o chumbo 11,2 e o mercúrio 3,6. Então essa tabela, vocês não precisam decorar, é só para demonstrar as diferentes densidades de diferentes substâncias. Mais uma tabela aqui, pessoal. Agora a gente vai estudar um pouco sobre, no caso de substâncias que têm misturas, por exemplo. Então tem a tabela aqui, a proporção, primeira coluna, a proporção água-etanol. Então tem, essa primeira linha tem 90% de água misturada com 10% de etanol. A gente vai ver a densidade a 20 graus Celsius, que é essa coluna do meio, 0,98 gramas por ml. Se aumentar a temperatura, vai diminuir um pouco a densidade, muito pouco, mas diminui, vai para 0,97. Na segunda linha, 70% de água misturada com 30% de etanol. Então a gente vai ver que a densidade vai para 0,95. E assim sucessivamente. Você vê, quanto menos quantidade de etanol, de água, perdão, e com a maior quantidade de etanol, a gente vai ver que a densidade se torna menor. Entendeu? Por quê? Porque quanto mais álcool, mais próximo de 0,8 a densidade se aproxima, chega. E quanto mais água, mais perto de 1 grama por milímetro. Então, pessoal, só esse exercício aqui para fixar melhor sobre esse assunto. Para identificar 3 líquidos de densidades 0,8, 1 e 1,2, o analista dispõe de uma pequena bola de densidade 1. Conforme a posição das bolas apresentadas no desenho a seguir, podemos afirmar que... Então aqui está o experimento, pessoal. 3 líquidos, a gente não sabe qual é a densidade dos líquidos, só sabe que a bolinha tem uma densidade de 1. Então, pessoal, pela imagem, a gente já vê que no líquido 1, a bolinha é mais densa do que o líquido 1, porque a bolinha afundou. E a gente sabe que se o material, quanto mais denso, ele afunda em um material menos denso, né? E se ficar no meio, é sinal que se ficar no meio do fluido, do líquido, é sinal que tem a mesma densidade. E se a gente colocar uma bolinha ou qualquer material que flutua, que fica sobre a superfície do líquido, então é sinal que esse material é menos denso do que o líquido. Então vamos lá, letra E. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1, 1,2 e 0,8. Confirma? Então vamos lá. No líquido 1 a gente vê que a bolinha afundou. Então, se fosse para ser a densidade 1, teria que ficar no meio. Então a letra E não é. Letra D. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidade 1,2, 1 e 0,8. Também não acontece, pessoal, porque na proveta 1, se tivesse densidade, o líquido tivesse densidade 1,2, a bolinha era para ficar flutuando. Isso não acontece. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades 1, 0,8 e 1,2. Também não. É aquela coisa, é o mesmo que eu falei na letra E no início, né? Para ter a densidade 1 na proveta 1, a bolinha teria que ficar no meio. Letra B. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3
apresenta densidade 1,2, 0,8 e 1. Também não, porque assim como a letra D, para que o líquido tivesse, se o líquido tivesse 1,2 de densidade, a bolinha era para estar boiando, mas na proveta 1 a bolinha está totalmente afundada, está totalmente no fundo. Então a alternativa correta é a alternativa A. Os líquidos contidos nas provetas 1, 2 e 3 apresentam densidades de 0,8, 1 e 1,2. Por quê? Porque como a bolinha tem densidade de 1, então o líquido 1 tem que ter uma densidade menor, no caso 0,8. Na proveta 2, o líquido tem que ser a mesma densidade da bolinha, que é 1. E na proveta 3, o líquido tem que ser mais denso do que a bolinha. Então a alternativa correta é a letra A. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A gente falou apenas mais sobre a densidade, que é uma das propriedades específicas. Então, até a próxima aula.